Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Pai, o Espírito Santo, aquele que Deus nos envia em nome do Filho, aquele Espírito da verdade, quando após a ascensão de Jesus, Ele fez a promessa, que o Pai enviaria em seu nome todo aquele que o recebesse, tem um advogado, um conselheiro, aquele que nos direciona em caminhos retos, íntegros, sinceros, desviando do mal. Ontem Jesus nos falou a respeito de Pedro, que o negou. Quando Jesus ali, Pedro todo encorajado ali, diz que está pronto para ir às prisões, Jesus disse: Satanás hoje pediu para vos cirandar, eu porém intercedi por vós. Jesus, com a sua onisciência, assim como Deus, já sabia que Pedro haveria de o negar, e intercedeu junto a Deus, o perdoando, e entregou Judas, porque já sabia que Judas havia de o trair. Em Lucas capítulo 3, versículo 16, diz assim: Então João esclareceu a todos: Eu, de fato, vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, através ali de João Batista, ele também passou pelo batismo das águas. O batismo das águas, ele é simplesmente um batismo simbólico, do arrependimento, porque Jesus, ele conquistou a autoridade, herdou tudo do Pai através da submissão. Ele submeteu aqueles que estavam debaixo de seus pés. Ele entrou debaixo do sacerdócio levítico, mas na verdade ele era superior até mesmo que os anjos, mas ele conquistou a autoridade por submissão. E ali, quando ele passou para aquele batismo das águas, foi confirmado, meu filho amado, em que me comprazo, e viu o Espírito como um formato de uma pomba, e ali foi confirmado. Portanto, água, Espírito e sangue é um só. O Espírito convence o homem do seu pecado, do arrependimento. O sangue faz a expiação. E a água, que é a sua palavra, nos purifica. É necessário que se receba o batismo do Espírito Santo. Mas nós temos que compreender que aqueles discípulos andaram ali com Jesus durante o seu ministério, e eles não havia incredulidade. Eles viram a transformação da água no vinho, viram vários milagres. A Bíblia relata que ali foram descritos alguns dos milagres que Jesus fez, porque se fosse relatar todos, não haveria nem papel e nem tinta de caneta onde relatasse todos os milagres, Quando Jesus ali, após a ressurreição, ele se apresenta diante ali que Tomé não estava, depois ele aparece. Ali, Jesus sopra neles e eles recebem o Espírito. Ali, Jesus lhe abre o entendimento em relação às Escrituras, Mas eles receberam o Espírito Santo
ainda no momento de incredulidade, porque eles ainda não criam, né? Jesus fala, bem mais aventurados são aqueles que não viram e creram, né? Jesus disse, após a ascensão, né? Vocês aguardem em Jerusalém, e após a minha ascensão, vós sereis revestidos pela promessa que recebereis. Meu Pai enviará em meu nome, né, o Espírito, onde sereis revestidos de poder e autoridade, né? Nota-se que Pedro o negou, né, porque Pedro ainda tinha medo, eles não tinham recebido aquele poder de ousadia, né? Porque Deus nos concede um poder de autoridade, né, de ousadia, não de covardia, mas eles ainda não tinham recebido esta autoridade, né, esse poder de autoridade, porque o Espírito Santo se manifesta no poder, na autoridade, né? Aquele que possui, né, ele tem as virtudes de Jesus, longanimidade, amor, né, mansidão, domínio próprio. Em João 14:26 diz, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse, né? Ele é um Espírito onde ele abre o entendimento das Escrituras, ele nos ensina do Pai a todo momento. Em Atos, no capítulo 2, nos relata da descida do Espírito Santo. Ali diz que o povo que estava num só lugar, eles estavam em concordância, né? Entre eles já não haviam divergências, né? Eles estavam unidos num só propósito, como membro dos membros, né? Como focados, né, em unidade. E ali diz que, como um vento veemente, né, foram distribuídas entre eles línguas de fogo, pousou um sobre cada um deles, né? E ali, juntamente, antes de Pedro fazer aquele discurso, né, que alguns, eles receberam ali o vinho novo, né, e eles julgavam que eles estavam embriagados. E ali no versículo 10 diz que havia ali os fariseus, os prosélitos, aqueles que, conforme Mateus 23:15 diz, Jesus disse, ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de algum prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Porque Jesus dizia, hipócritas, né, aqueles religiosos, fechais o reino dos céus diante dos homens, vós mesmos não entrais, e nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. O que Jesus sempre dizia, né, que se eles não estivessem na videira verdadeira e a palavra não estivesse neles, num coração de carne, né, como mente de Cristo, porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho a todo mundo, né, porque a lâmpada, os mandamentos, né, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus, que é a lâmpada, e o evangelho é que acende esse ensino, né? Paulo vai dizer que um mistério muito grande em relação ao casamento, ao esposo, né, e a esposa, ao noivo e a sua igreja. E ali diz, o que Deus uniu, o homem não separe, né? Está relacionado à igreja. Jesus está nos falando no dia de hoje, ele está
para aqueles que ministram a palavra de Deus, levitas, todos aqueles que estão com um propósito, né, de ir e pregar o Evangelho, né? Como que nós, através como ministros da palavra de Deus, né? Porque aquele que fala por si mesmo, ele está julgando e condenando, e com a mesma medida que julgar, né, e será julgado, né? Mas se aquele que fala pelo Espírito, né, ele está falando não dele, ele está falando daquele que o enviou, e por estas palavras sereis julgados e condenados. Jesus não veio para julgar e condenar, ele veio para salvar aquilo que está perdido. Mas se não declara que precisa de o encontrar, né, como pode, né, se não houver o arrependimento, porque o Espírito, a água e o sangue, né, aquele batismo em nome de Jesus na água, né, ele é simplesmente um batismo de arrependimento, mas a água para purificar não é essa, né? A água é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, né? Não existe batismo em nome de Jesus, não existe a expiação dos pecados, porque é através do sangue, né? Então, o Espírito, o batismo que nós temos que procurar é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aquele batismo que ele nos reveste com poder e autoridade, com fogo, aquele que purifica, porque a unção é a que despedaça o jugo, né? Então, o que Jesus está nos perguntando hoje, nós temos pregado, né, de forma que mantém aquilo que Deus uniu, o homem não se separe, né? Nós temos trazido uma verdade onde o homem tem permanecido, ou nós temos sido motivo de tropeço para que o homem saia dos caminhos do Senhor, porque Deus é aquele que através do Espírito, né, ele convence o homem do seu pecado, o sangue faz a expiação e a água, que é a sua palavra, o purifica, né? Ou nós temos sido motivo de tropeço para separar aquilo que Deus uniu à sua noiva, né? Porque nós temos ensinado que a casa do Senhor é casa de oração ou casa de comércio, né? Nós temos ensinado a verdade ou pregado vãs filosofias que, ao invés de unir a cada dia o ser humano da sua igreja, da presença de Deus, ou através das nossas atitudes, nós temos afastado o povo, né, da presença de Deus. É isso que Jesus está nos perguntando, né? Porque o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui, como Jesus disse, aqueles judeus não estavam herdando o reino dos céus, porque Jesus é a porta, e eles procuravam herdar o reino dos céus por força, né, e por violência, porque não entravam pela porta e ainda estava afastando aqueles que estavam no caminho. Estavam desviando eles, né, porque só existe uma porta larga e a estreita, né, e eles procuravam aquela porta larga e ainda desencaminhavam a muitos que Deus os havia chamado para entrar por esta porta estreita. É certo também que Jesus diz que aqueles que estão como ovelhas sem pastor, ele é aquele que junta eles pessoalmente e cuida deles, né? E assim Jesus está procedendo no meio de nós,
né? Ele está purificando o templo, né? Ele é um fogo consumidor, né? Como refina o ouro e a prata, o crisol é para o ouro e para a prata, né? Ele está refinando o povo como sabão de lavandeiros. E eu te peço, Jesus, em mais um dia, que o Senhor continue agindo no meio de nós, que o Senhor continue separando todo o joio do trigo, né? O Senhor é aquele que tem uma pá na mão, né? E separa o trigo da palha. E continue, Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos sobre todo o mundo, a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania, sobre a Europa. Continua purificando o templo, continua separando o joio do trigo, né? Nós cremos em Ti, porque como está escrito, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E todo impedimento que existe, né, caia por terra em nome de Jesus. Que conforme está escrito, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O Senhor é a glória, é a imagem do Deus Todo-Poderoso, e em Ti nós cremos. Purifica, né? Reúne o Teu povo num só propósito, numa só mente, um só coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.